Olá, irmãos, bom dia! Domingo, dia de nos unirmos, de louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor e Deus. Que alegria poder estar aqui, que alegria saber que você está aí do outro lado, unindo-se a toda a Igreja de Salvador e do mundo. Eu quero compartilhar com vocês uma escritura que fala lá em Provérbios 16. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. É um ato de fé, mas antes disso é uma decisão em confiar a Deus todos os nossos planos. Eu sei que a Igreja de Salvador confiou a Deus todos esses meses e vem continuando, confirmando essa fé e essa confiança. Seja excelente para a ceia de Jesus Cristo. Interaja no chat, deixe seu like, compartilhe o nosso culto e esse alimento incrível que tanto nos preenche e pode preencher tantos outros. Um grande abraço e um ótimo domingo. Olá, irmãos e irmãs, vamos louvar ao nosso Deus com a canção A Único. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti.
céus. Lá não há dor, nem ódio, nem rancor. Ó cidade santa, a paz chegará, vinda de Deus, e enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua nem sol, Deus brilhará para nos iluminar. Ó cidade santa, Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Deus prometeu e há de cumprir, por seu amor em breve há de vir. A cidade santa, a paz chegará, vinda de Deus, e enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua nem sol, Deus brilhará para nos iluminar. Ó cidade santa, Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Vencedor, vencedor. Bom dia, amados irmãos queridos. É uma alegria estarmos juntos nesse domingo para falar sobre a ceia, um momento onde fazemos parte, né, de um momento onde foi guardado, foi alicerçado, né, com Jesus e com o Pai. Então, é um momento triste porque falamos de morte, mas um momento que essa morte traz cura. Então eu queria trazer para vocês aqui uma escritura que me anima muito, que está em João, livro de João, né, capítulo 17, versículo 1, que fala assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para os céus e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifico na terra,
completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É um momento onde antecede aqui, Jesus orando, que antecede a crucificação. E sabemos de toda a história. A crucificação, a morte de Jesus, o que nos trouxe. Mas esse momento aqui é um momento onde Jesus abre o coração, fala diretamente ao Pai, onde ele expressa tudo aquilo que o Pai tinha colocado para ele fazer. Interessante isso, irmãos, que Jesus não precisava, mas por mim, por você, para nos dar condições hoje estarmos ao lado do Pai, entendendo e compreendendo cada sacrifício de Jesus. E é com muita alegria que a ceia é celebrada, a ceia é colocada, porque esta morte não é uma simples morte. Essa morte, irmãos, traz alegria aos nossos corações, porque sabemos que Jesus venceu a morte. Então, o suco de uva, que representa esse sangue derramado, que nos dá condições hoje de ser chamados filhos de Deus, e o corpo que ali sacrificado do único Filho, Jesus Cristo, que representa o pão, essa junção do corpo e o sangue, o pão e o vinho representado, é trazer muita alegria e trazer reflexões profundas desse verdadeiro amor. Somos co-participador. Então, eu queria chamar a todos agora a uma oração. Oremos. Deus eterno, Pai amado, Pai querido, quero tanto agradecer ao Senhor por esse domingo, Pai, onde celebramos a morte, a vida e a ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por esse amor. Muito obrigado pela sua obediência. Obrigado, Deus eterno, por Cristo Jesus, seu autor e consumador de nossa fé. Muito obrigado, Deus, por tudo. Eu te oro, Deus, em nome do teu Filho Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a todos um ótimo culto. Acima do Senhor, Ele é
Oi pessoal, eu sou Geralda, eu tenho 25 anos na fé cristã e eu tenho visto o amor de Deus por nós, esse amor tão grande, tão detalhado, é incrível como Deus ele nos ajuda o tempo todo. Então falar de oferta me faz lembrar mesmo e a confiar em Deus, por conta desse amor tão grande que Ele tem por nós. Tem uma escritura que fala sobre o amor ao dinheiro, né? E que fica em 2 Timóteo 6, versículo 10. E ele fala assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quando eu penso nisso e eu lembro que Deus ele nos pede para ofertar, para dar o dízimo, para ajudar uns aos outros, ajudar os necessitados, as viúvas, enfim, tá sempre amando as pessoas, né? Então, me faz pensar no amor dele por nós. Porque ele não quer isso pra gente. Ele não quer que a gente tenha amor ao dinheiro. Ele quer que a gente tenha amor uns aos outros. Ele quer que a gente se desprenda disso, dessa questão de amar o dinheiro, né? Então, eu confio muito em Deus e eu queria compartilhar isso com vocês, da importância da gente mesmo confiar em Deus e poder ofertar com o coração agradecido, porque é o amor dele por nós. Ele pede isso pra gente porque ele nos ama, ele não quer que a gente sofra por conta do dinheiro, tá bom? Então, um grande beijo e vamos ofertar. Como é bom vivermos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Como é bom vivermos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Como é bom vivermos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Como é bom vivermos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Bom dia a todos! Como o especial está de volta depois das nossas férias. Estamos com saudades, também felizes, que foram ótimos dias junto com a família. O Caio veio com a sua namorada e ficou conosco esses 20 dias. Foi muito bom estar com ele, com a Sara, que hoje é a sua noiva. Também com Maria Gabriela, com a minha esposa ali. Foi bem especial, a gente sem poder sair, né? A gente ficou junto com a Dona Maria, a Liege também, então foi muito especial. E é interessante, conversando com o Caio, com a Sara, que ele convidou a Sara 4 anos atrás na Universidade de Brasília e hoje ela se tornou no ano, né, na virada do ano, a sua noiva. Então ficamos muito felizes em poder compartilhar esse momento junto com ela. Eu quero agradecer muito aos irmãos que ficaram apoiando, né, enquanto a gente estava de férias,
com as pregações. Muito obrigado pelo apoio. Agradecer ao Glaucio, obrigado por sua aula, sua pregação. O Arivaldo também serviu pregando. O Isildo. Muito obrigado, irmãos, por vocês. E também ao Icla pela edição, a Carol. Muito obrigado por vocês serem esses irmãos que estão firmes aí, editando o culto, pregando para a palavra de Deus ser anunciada cada vez mais. E hoje nós vamos ter um irmão muito especial que vai estar pregando para nós. Esse irmão muito querido de todos nós. Ele foi batizado aqui na cidade de Salvador, ele e a sua esposa, e hoje eles moram em Brasília, mas ele é conhecido da grande maioria de todos nós aqui de Salvador. Esse irmão é Eduardo, casado com a Síldia, e eles estão morando em Brasília, né? Mas a Síldia, para quem não sabe, é irmã do Silney, a marido da Rita, que mora em Ribeira do Pombal. E hoje a gente vai ter o privilégio de ter o Eduardo pregando para nós. E eu queria dizer que é uma honra e um prazer poder ter você pregando para a gente. Prega para nós, por favor. Vamos ouvir o Eduardo. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou cristão há 23 anos, fui batizado aí em Salvador em 1997 e hoje moro aqui em Brasília. E você não me conhecer talvez seja algo até natural, pois saí daí em 2004 e de lá para cá a igreja mudou muito. Cresceu, novas pessoas chegaram. E se tudo estivesse como deixei aí em 2004, aí sim seria preocupante, pois a expectativa é que a igreja, como um organismo vivo, não pare no tempo, mas cresça e amadureça. E é justamente sobre isso que eu gostaria de passar aqui os próximos 30, 40 minutinhos, falando sobre algo interessante, profundo e relevante para a nossa fé, a maturidade, pois a Bíblia nos desafia a isso. Vem comigo em Efésios capítulo 4, versículo 13. A Bíblia nos diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Maturidade espiritual significa um relacionamento mais profundo com Deus, a tão sonhada intimidade. A grande pergunta é: como? Como ter um relacionamento mais profundo com Deus? Como construir intimidade com Deus? E o problema não é a pergunta em si. O problema é que essa pergunta é repetida ano após ano. Em Hebreus capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Tem um momento na vida que é hora de crescer. A nossa vida precisa ser marcada pelo crescimento. Qualquer pai que tem filhos pequenos fica muito preocupado ao olhar o filho e observar os marcos do crescimento na criança. Nós, quando a criança nasce, nós vamos procurar ver essas marcas. Ela senta, ela rola, ela começa a andar, ela começa a falar. E se nós, como pais, não identificamos esses marcos do crescimento, o que nós fazemos? Ficamos preocupados e vamos procurar um pediatra para poder ver, opa, tem algo errado, o que está acontecendo com meu filho? Ele não está crescendo. E a nossa fé também possui marcos de desenvolvimento e de crescimento. E nós precisamos construir esse relacionamento diário com Deus. Um relacionamento
hoje melhor do que foi ontem. Muitas vezes, nós pensamos que uma experiência mais profunda com Deus depende mais dele do que de nós. E eu gostaria hoje de refletir com você de que a verdade é justamente o oposto disso, que depende muito mais de nós do que do próprio Deus. Hoje, nós vamos estudar uma das passagens mais desafiadoras ao entendimento de toda a Bíblia. É uma passagem bonita, simbólica e que está num livro que é forte. O livro do profeta Ezequiel, que nós vamos estudar hoje. E esse não é um livro para um cristão novo. É para cristão que já deixou de tomar leite e passou a degustar alimentos mais sólidos. Porque em Ezequiel nós encontramos passagens que quando você vai ler, você vai perguntar: como é que é, Ezequiel? Como é que é isso aqui que você falou? Deixa eu ler de novo. É uma roda de fogo que sai fogo de não sei de onde. Em Ezequiel nós encontramos umas descrições bem gráficas. Ele tem algumas visões. É de um ser que tem uma cabeça de um jeito, que está dentro de uma roda que gira assim, depois a roda gira de outro jeito. E tem até gente que diz que as visões de Ezequiel se assemelham muito a discos voadores, que Ezequiel ele viu, na verdade, foi um disco voador descendo lá em Israel, lá pelo ano de 580 a.C., né? Por ser algo tão icônico, tão estranho. Mas se for um disco voador, pelo menos a mensagem que esse disco voador estava trazendo ali era uma mensagem bíblica, era uma mensagem de Deus para o seu povo. Mas Ezequiel, ele tem umas visões bem bacanas, tem algo bem diferente. E onde Ezequiel exatamente se encontra na história bíblica? Para entendermos Ezequiel, nós precisamos entender um pouco sobre a história do povo judeu. E essa história começa lá em Gênesis, com o chamado de Deus a Abraão. Abraão foi aquele que recebeu a promessa de Deus de ser o pai de uma grande nação e que essa nação seria o canal de bênção para todas as nações do mundo. E Abraão, ele teve um filho que se chamou Isaque. E Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi aquele que vendeu o direito de ser o primogênito para o seu irmão Jacó por um prato de lentilha. E Jacó teve 12 filhos, entre eles José. José foi aquele que foi vendido como escravo pelos seus irmãos para os egípcios. E numa daquelas grandes reviravoltas que nós encontramos nas histórias da Bíblia, José saiu da condição de escravo e se tornou governador de todo o Egito, a segunda pessoa mais importante dentro do reino egípcio, abaixo apenas do faraó. E graças à sua posição, José conseguiu salvar a sua família de um período de fome que estava acontecendo ali, naquela região. Então José trouxe a sua família para morar no Egito. E essa família, com o passar dos anos e dos séculos, cresceu. E cresceu tanto que os egípcios começaram a ficar com medo do grande número de pessoas que essa família se tornou. Então os egípcios resolveram escravizar os israelitas. E esse período de escravidão durou alguns séculos. Até que surge a figura de Moisés, que todos nós conhecemos. Moisés foi aquele homem usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então Moisés tira o povo do Egito e leva o povo na direção do deserto do Sinai. E lá, aos pés do Monte Sinai, Deus transmite a sua lei e os seus ensinamentos para o povo. E o povo, então, é levado a reconstruir o caminho de volta à terra prometida, Canaã. E o povo passa 40 anos no deserto, até chegar na terra prometida. Mas quem que entra na terra prometida? Quem lidera o povo da conquista da terra de Canaã é Josué, né? Josué, seja forte e corajoso. E tem toda aquela briga pela conquista da terra. Nós encontramos dentro ali do livro de Josué a história da prostituta Raabe, que facilita a fuga dos espiões ali israelitas de Jericó. E a conquista da terra, ela se inicia, né, com a queda do muro de Jericó. E no final do livro de Josué, Josué apresenta a conta: olha, eu conquistei tal território, nós vencemos tais e tais batalhas, eu recebi o chamado de Deus, entreguei o serviço, está aqui, ó, eu e minha casa serviremos o Senhor. Quanto a vocês,
vão cumprir o chamado de Deus para a vida de vocês? E aí vem o período dos juízes, que temos Gideão, Débora, Sansão, aquele período no qual o povo ora estava adorando, ora ele estava caindo, e no final desse período dos juízes, nós encontramos Samuel, né, que foi um profeta bom. E Samuel, ele recebe o chamado de Deus para ser o último juiz. E Samuel unge quem rei? Saul, isso mesmo. E depois ele unge Davi. E depois Davi teve um filho que foi rei, que construiu o templo lá em Jerusalém, chamado Salomão. E depois de Salomão, o que houve? O reino ele foi dividido em dois: Israel no norte e Judá no sul. E aí veio uma sucessão de reis e profetas. E esse período dos reis e dos profetas era mais ou menos assim. O rei mandava e os profetas faziam oposição. O rei dizia, eu vou fazer como eu quero. O profeta dizia, você tem que seguir a lei, você tem que cuidar das viúvas, você tem que ser fiel. E esse povo está se debandando, por isso toda essa miséria está acontecendo aqui conosco. E aí os profetas começaram a se levantar para dizer para o povo, olha pessoal, vocês estão tão ruim, mas tão ruim que Deus vai mandar a Babilônia vir aqui e destruir tudo. E quem que é esse profeta que traz essa mensagem tão gostosa para o ouvido do povo? Jeremias. Jeremias está aqui dizendo, olha pessoal, vocês estão se afastando muito de Deus, vocês vão ser levados cativos pela Babilônia. A Babilônia vai vir, vai destruir todo o reino, vai destruir Israel, vai destruir o templo, vai destruir tudo. E eu estou aqui alertando vocês para que vocês se arrependam e impeçam que tudo isso possa acontecer. Mas o povo não deu ouvidos a Jeremias e a Babilônia veio e destruiu tudo, destruiu o templo e levou cativos os judeus para a Babilônia. E nessa primeira leva, né, Nabucodonosor ele tirou uma galera e levou cativos para lá. E entre eles estavam Daniel e Ezequiel. Então, entre os primeiros escravos que foram para a Babilônia, estão Daniel, que se tornou conhecido como o profeta da corte, porque ele foi trabalhar dentro da corte do rei Nabucodonosor, e temos Ezequiel, que ficou conhecido como o profeta do povão. E temos também Jeremias, o profeta que ficou em Jerusalém. Então, Ezequiel estava no exílio na Babilônia, quando um fugitivo de Jerusalém foi lhe avisar que a cidade e que o templo havia sido destruído. E isso você pode ler lá em Ezequiel 33, 21. Então, o profeta, ele diz que no dia anterior Deus já lhe havia dito que isso iria acontecer por causa dos pecados dos israelitas. No capítulo seguinte de Ezequiel, Deus diz que vai reunir as ovelhas dispersas e cuidar delas. E fala sobre um tempo de restauração do reino de Israel. No capítulo 37 tem talvez a passagem mais conhecida do livro de Ezequiel, que é o Vale dos Ossos Secos. E então nós chegamos no capítulo 40, onde o profeta tem uma visão do templo, do príncipe e da paz abundante. E a partir ali, do capítulo 40 até o 48, é o que nós vamos estudar hoje aqui, nós vamos ver Deus trazendo uma visão de restauração do templo, mas é uma restauração que, como nós vamos ver, não física, mas uma restauração no coração dos israelitas. Então vem comigo aqui em Ezequiel, capítulo 40, e vamos ler a partir aqui do verso 1. A Bíblia diz assim, que no início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse, filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver.
vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. E depois aqui, o homem de bronze, ele leva o profeta a conhecer cada detalhe do templo. E você, continuando a leitura aqui do capítulo 40, passa pelo capítulo 41, 42, 43, 44, 45 e 46, você vai ver o homem de bronze medindo as partes do templo e mostrando cada detalhe do templo para o profeta. Então ele vai mostrar como o templo era construído e como o templo deveria funcionar, né? E então nós chegamos aqui no capítulo 47, que fecha essa visão de Ezequiel, que diz o seguinte, 47, versículo 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, pois a água que havia aumentado era tão funda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, que desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque a água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Então, essa visão que o profeta Ezequiel teve aqui, nós podemos identificar alguns personagens. Nós temos o profeta, nós temos o homem de bronze, que leva o profeta a conhecer os detalhes do templo, nós temos o templo e nós temos o rio. E aqui nós temos um retrato da nossa vida espiritual no reino de Deus. E vamos identificar então aqui cada um desses personagens de Ezequiel, da visão de Ezequiel. O templo aqui representa quem? O templo representa Deus Pai. Quem que é o profeta? O profeta somos nós, homens e mulheres. O homem de bronze representa quem? Quem é o homem que nos leva a conhecer a Deus nos seus mínimos detalhes? Jesus. E quem é o rio? O rio de águas vivas por onde passa a transformação e vida são geradas. O Espírito Santo. Você consegue enxergar aqui esse retrato da nossa vida espiritual? Vamos mais fundo agora. O homem de bronze, após apresentar o templo ao profeta, ele sai do templo levando o profeta caminhando sobre o rio. Traduzindo isso aqui, Jesus, após nos apresentar Deus, nos leva a caminhar sobre o Espírito Santo. Só que essa caminhada sobre o rio ela é dividida em etapas. E a nossa caminhada sobre o Espírito Santo, ela também é dividida em etapas. Essa caminhada representa o nosso amadurecimento espiritual. E a caminhada ela começa com a água batendo aonde? Nos tornozelos. Uma caminhada gostosa. Andar na praia com a água batendo ali no pé é algo gostoso e que você de Salvador tem a oportunidade de fazer isso todo dia se quiser, né?
É o tempo onde tudo é gostoso. A alegria que vem depois do batismo ali é representado por esse momento ali. Mas esse é só o começo da nossa caminhada com Deus. Depois ele anda mais 500 metros e a água está batendo aonde? A água bate nos joelhos. E é um momento na nossa vida espiritual onde nós nos apegamos mais a Deus. Reconhecemos a sua soberania. Começamos a nos pôr mais de joelhos, a clamar, a entregar a nossa vida nas mãos de Deus. A caminhada com a água no joelho, ela é um pouco mais custosa, mas não é nada que nos impeça de seguir em frente. Depois ele anda mais 500 metros e a água está onde agora? A água começa a bater ali na cintura. E existe aquele ditado, água no umbigo, sinal de perigo. Representa ali a nossa entrega, o nosso compromisso com Deus. O que nós carregamos na cintura? Carregamos a nossa carteira, o nosso celular, que representam, né, os nossos recursos, o nosso tempo. E é nesse momento, quando chegamos ali, com a água batendo na cintura, que nós colocamos o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa força à disposição de Deus. Você vai ofertar com alegria, você começa a assumir responsabilidades dentro da igreja, mas tem gente que só quer se relacionar com Deus até um certo nível. Onde está o seu limite nesse caminhar dentro do rio? Você está com as águas no tornozelo, achando tudo gostoso e não quer sair dali? Você está com as águas batendo no joelho, achando que já andou bastante? Você está com a água ali na cintura, achando que já completou a sua jornada? Ou você nem sequer botou os pés nas águas ainda? Só que até aqui, até a água começar a bater na cintura, isso não significa nem metade da sua caminhada com Deus. A água que cura, a água que transforma o mar morto em mar doce, aquilo que Jesus falou, que rios de água viva fluirão do seu interior, que ele falou para a mulher samaritana que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Essa água é quando você está afogado no Senhor. É quando você está nadando de braçada. É quando nós perdemos o controle e deixamos que Deus assuma o controle das nossas vidas. O profeta anda mais 500 metros e o rio ficou tão fundo que ele não consegue mais colocar os pés no chão. E nós precisamos mergulhar de cabeça nesse rio e deixar que ele nos conduza. E por onde esse rio passa, o que está em volta é transformado. A terra infértil se torna terra fértil. E até mesmo o mar morto passa a ser um lugar de vida e vida abundante. Agora, tem gente que só quer se refrescar nesse rio e se pergunta por que a minha vida não muda? Por que o meu casamento não muda? Por que as minhas atitudes não mudam? Por que eu não vejo crescimento espiritual na minha vida? A resposta é: a mudança ainda não chegou porque você não quer tirar os pés do chão. Você não quer perder o controle e mergulhar fundo no Espírito Santo, mergulhar nas águas vivas que fluem diretamente de Deus. Porque quando você junta essa visão de Ezequiel 47 com a de João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 1, ele diz o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água viva que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Você percebe que o rio emana do próprio Deus, do trono de Deus, é uma extensão dele mesmo. Nós vimos que por onde o rio passa, tudo volta a viver, até mesmo o mar morto. O que tem esse poder de produzir vida a não ser o próprio Deus? Esse rio pode fazer toda a diferença na minha e na sua vida.
E muitas vezes o conceito que nós temos de uma experiência mais profunda com Deus é como se o rio de uma hora para outra, esse rio fosse invadir a nossa vida como um tsunami. Mas quando falamos do mover do Espírito, não é isso que acontece. Não é o rio de Deus que invade a nossa vida. Nós precisamos entender o que é entrar no rio. A hora de parar não é quando a água está batendo no tornozelo. O homem levou o profeta cada vez mais fundo nesse rio. Eles só pararam quando a Bíblia descreve que o rio se tornou águas profundas. E é justamente esse o nosso destino. Esse é o lugar do chamado de Deus para mim e para você. Enquanto estamos com os pés no chão, seja com a água no tornozelo, no joelho ou na cintura, significa que nós estamos no controle. Mas é quando não dá mais pé nas águas profundas que o rio assume o controle, que o Espírito Santo assume o controle da nossa vida. E aí nós vamos entender o que de fato é a plenitude do Espírito. Você já tentou nadar num rio de águas profundas? Por mais que você queira, você não consegue ir para onde você quer ir. Você tem que seguir o fluxo do rio, e o rio te leva para onde ele quer, e não para onde você deseja ir. Agora, isso não vai acontecer de maneira inesperada, de uma hora para outra na sua vida, sem que você intencionalmente provoque isso e caminhe na direção de águas profundas. A obra do Espírito Santo é uma obra de interação, de cooperação entre eu e o Espírito Santo. Em Romanos 8, versículo 6, diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, ele é uma ajuda, ele coopera comigo e eu coopero com ele. O Espírito Santo não fará essa obra sozinho. E eu e você precisamos entender qual é a nossa parte nessa cooperação. E a nossa parte nada mais é do que entrega, procura, rendição e busca. Eu preciso ter a atitude de ir mais fundo. Eu vou investir na minha vida de oração. Eu vou separar tempo para ler a palavra de Deus. Eu quero gastar tempo me edificando, servindo, edificando a igreja, as pessoas. E pela falta disso, muitas vezes permanecemos em lugares de mediocridade, nas águas rasas, lá onde ficam as crianças, quando nós poderíamos entrar em águas mais profundas. Se eu e você queremos ser mais profundos na nossa fé, precisamos decidir entrar cada vez mais fundo nesse rio. Talvez isso não seja algo que nós vamos alcançar depressa. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia fala aqui numa caminhada de cerca de 2 quilômetros água adentro. E nós precisamos não só de determinação, mas também de perseverança e constância para chegar lá. Precisamos entender a progressividade da vida cristã. Nós precisamos entender que a vida no Espírito é algo que depende muito mais de nós do que de Deus. Deus, da sua parte, deseja nos levar a lugares mais profundos. Mas se não tiver da nossa parte a resposta, o desejo, o interesse, Deus não vai poder fazer isso. Ele não vai nos pôr no colo e nos jogar na parte mais funda do rio. Eu preciso dar os passos nessa direção. Em Isaías 44, versículo 3, a Bíblia diz: pois derramei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. A água vai ser derramada sobre o sedento. E eu espero que o seu interesse seja em caminhar na direção de águas mais profundas, a ponto de você compreender a sua responsabilidade, dizendo: eu vou perseguir isso, é isso que eu quero para a minha vida espiritual. Eu vou abrir a mão do governo da minha vida e deixar que Deus me governe, porque é para lá que nós, como igreja, queremos ir.
E eu queria deixar uma pergunta para você refletir aí nessa semana. O que te impede de mergulhar fundo nesse rio? Em Hebreus 6:1, como nós lemos lá no começo, a Bíblia diz: portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Assim faremos, se Deus permitir. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima semana e que Deus os abençoe. Até mais. Vamos cantar ao Senhor uma nova canção. Vamos cantar ao Senhor com muita devoção. Vamos cantar ao Senhor com todo o coração. Vamos cantar ao Senhor. Sua palavra é luz a nos guiar, nos revelando Jesus e como nos salvar. Sua palavra é luz, nos revelando Jesus. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Soberano é o Senhor que nos escolheu e derramou seu amor quando Jesus nos deu. Soberano é o Senhor que nos escolheu e derramou seu amor. Vamos cantar ao Senhor uma nova canção. Vamos cantar ao Senhor com muita devoção. Vamos cantar ao Senhor com todo o coração. Vamos cantar ao Senhor. Sua palavra é luz a nos guiar, nos revelando Jesus e como nos salvar. Sua palavra é luz, nos revelando Jesus. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu 1000 motivos para o adorar. Soberano é o Senhor que nos escolheu e derramou seu amor quando Jesus nos deu. Soberano é o Senhor que nos escolheu e derramou seu amor. Vamos cantar ao Senhor uma nova canção. Vamos cantar ao Senhor com muita devoção. Vamos cantar ao Senhor com todo o coração. Vamos cantar ao Senhor. Sua palavra é luz a nos guiar, nos revelando Jesus e como nos salvar. Sua palavra é luz, nos revelando Jesus. Vamos cantar ao Senhor uma nova canção. Vamos cantar ao Senhor com muita devoção. Vamos cantar ao Senhor com todo o coração. Vamos cantar ao Senhor. Obrigado, Eduardo, por sua pregação. Nos ajudou muito. Vamos com certeza colocar em prática e pensar profundamente em tudo que você nos ensinou e que Deus colocou no seu coração para nos ensinar nessa manhã. Obrigado mesmo. Um grande abraço para você aí em Brasília e todos os irmãos daí. Um forte abraço para todos os irmãos aqui de Salvador. Com muita saudade de vocês. Não vejo a hora da gente poder estar junto de novo e poder matar essa saudade. Então tenha todos um ótimo domingo, uma excelente semana e que o nosso Deus possa nos conduzir e guardar e livrar todos nós de tudo quanto é coisas que possam nos atingir. Então eu queria chamar todos vocês para uma oração. Vamos orar juntos e depois a gente finaliza o nosso culto. Oremos.
Nosso bom Deus, muito obrigado por o Senhor cuidar de nós. Muito obrigado por o Senhor nos proteger, ser o nosso provedor e protetor o tempo todo. Continua, Deus, nos abençoando. Abençoe a todos que estão estudando a Bíblia, para que tenham um entendimento profundo da Tua Palavra e sigam a Jesus de coração, focado na Tua Palavra. Obrigado pelas famílias, protege todas elas, a minha, de todos os irmãos e amigos. Dá-nos, Deus, a paz em nossos corações, a fé para continuar nas pegadas de Cristo. Muito obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus parentes. Dá-nos força e coragem. Encha-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, cada dia e sempre. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Grande abraço, beijo a todos. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.